Olá, Tchutchumática na área. Está falando sobre semelhança de triângulos. E aí, hoje, nós vamos estar trabalhando sobre casos de semelhança. Mas para estar trabalhando com esses casos de semelhança, a gente vai resolver alguns exercícios sobre semelhança de triângulos. Afinal de contas, matemática a gente só aprende praticando. Então, antes de começar a aula, a gente vai estar trabalhando com algumas resoluções e ver como é que está essa questão da semelhança de triângulo. Só que antes, a gente tem que fazer aquele flashback. Afinal de contas, a matemática ela é cheia de momentos marcantes na vida de vocês. E aí, recordando, para que dois polígonos sejam semelhantes, a gente tem que ter o mesmo formato, os lados correspondentes precisam ser proporcionais e os ângulos correspondentes eles precisam ser congruentes. Então, a gente vai ter lados onde a gente consegue formar semelhança e essa semelhança ela vai ser formada por razões, que quer dizer quantas vezes um lado é maior ou menor do que o outro. E além de ter lados proporcionais, a gente também vai ter ângulos congruentes. E aí esses ângulos vão ter medidas iguais. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Lembrando que para trabalhar semelhança, o formato, os ângulos e os lados, eles precisam estar na mesma posição para a gente fazer essa correspondência. Por exemplo, tem um lado de 10 centímetros entre os ângulos de 30 e 60 graus. Então vai ter que ter um outro lado proporcional em outro triângulo entre 30 e 60 graus, de modo a formar uma razão com esse lado que tinha ali. Então é isso que eu falo de correspondência, ter uma mesma relação, né? Ao mesmo parâmetro. Então, vamos lá a essa resolução, compartilhando a tela com vocês. Então, vocês podem ver, né? A gente vai estar trabalhando aqui um caso bem específico. A gente pode ter pentágonos semelhantes, hexágonos, quadriláteros. Então, podem ter diversos formatos de figuras semelhantes. Só que a gente vai dar uma atenção agora para o caso de triângulos. Então, lá no caderno 2 de vocês, do livro Ângulo, na página 307, ele traz alguns triângulos, né? Desenhados na malha quadriculada. Então, nós temos aí o triângulo ABC, o triângulo FBE e o triângulo IGH. E na hora da gente montar as relações, a gente sempre tem que seguir o mesmo vértice, tá bom? Então lá a gente tem um triângulo amarelo escuro, um amarelo claro e um rosa. Então, o que a gente vai ter que fazer ali? Primeiro, nós vamos observar que o formato ele é o mesmo, pois se trata de um triângulo retângulo. Afinal de contas, o que é retângulo, né? Triângulo retângulo? Aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ver um ângulo de 90 graus em B, em E, em H. Por isso que eu estou falando que ali eles são correspondentes. Então, o ângulo B, E e H são correspondentes, congruentes. E aí a ideia agora é determinar as medidas dos lados. Então a gente tem uma malha quadriculada como unidade de medida, né, como quadrado. Então a gente considera como 1 e para cada 1 a gente vai contando ali a quantidade de quadradinhos. Beleza? Então a gente vai ter ali o triângulo ABC, o triângulo DEF e o triângulo GHI. Então observem que na hora que eu falei agora para vocês, eu estou falando da mesma posição. A correspondente de D, que é correspondente de G. B, que é correspondente de E, que é correspondente de H. C, que é correspondente de F, que é correspondente de I. Então, aqui, esses exercícios, lá na página 307, vai estar falando para vocês sobre razão de semelhança. E para a gente determinar uma razão de semelhança, nós precisamos saber da medida do lado. Então, ali no triângulo ABC, a gente precisa achar os valores do lado AB, a medida de BC e a medida de AC. Então, a gente tem um ABC. Então, vamos lá. Então, a gente vai determinar agora a medida de AB.
Observem que AB é a quantidade de quadrados que eu tenho ali. Então, nós temos no primeiro uma quantidade de 1, 2, 3, 4. Então, ali a gente tem 4 unidades de medida, né? De comprimento. Então, a gente tem 4 unidades. Aí pode ser centímetro, milímetro, vai depender do que eu estou trabalhando. Mas ali, como a gente só coloca que é de 4 unidades. Colocando aqui de vermelho. Vamos ver aqui a resposta. Aí depois, o BC. Eu preciso achar o valor de BC. Então, a gente vai calcular lá, vamos contar, né? Quantidade de BC. Aí, se eu for olhar BC, tem 1, 2, 3. Então, aqui a gente tem 3. Então, um tem 4, outro tem 3. E agora só está faltando descobrir o valor de AC. Aqui, como a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, a gente tem aquela relação de Pitágoras. E qual que é a relação de Pitágoras, né? O teorema. Ele fala que a medida da hipotenusa, que é o maior lado, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, nós temos ali que 3 e 4 já são o quê? Catetos. A gente até tinha visto isso em outras aulas. E no ano passado também. Que todo triângulo, retângulo, tem um lado chamado de hipotenusa e tem 2 lados chamados de catetos. A hipotenusa é o maior lado e está em frente ao ângulo reto. E os outros 2 lados eu vou chamar de catetos. Então agora a gente precisa descobrir o valor de AC. Se eu olhar para a figura, vai ser o quê? A minha hipotenusa. E aí a gente vai lembrar dessa relação de Pitágoras. Então a hipotenusa que vai ser o AC, então a gente vai ter que AC ao quadrado vai ter que ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então quer dizer que AC ao quadrado vai ter que dar igual a 16 mais 9. Então existe um número elevado ao quadrado que dá igual a 16 mais 9. Ou seja, 16 mais 9 dá 25. Então tem que ser um número que é elevado ao quadrado que dá 25. Que número é esse que é elevado ao quadrado que dá 25? É o 5. Então daqui a gente vai tirar que AC é igual a 5. Ou seja, é só tirar a raiz quadrada. Então quer dizer que o AC aqui, ó, vai medir 5 unidades. Então a gente coloca aqui. Esse daqui é o famoso triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5. Então, quando tiver 2 lados, quando aparecerem, né, 2 lados, em que os lados são 3 e 4, o maior lado vai ser de 5. Isso só vale para o triângulo retângulo. Então, a gente vai ter essa relação sim, porque 5 ao quadrado é 25. Então, a medida do maior lado ao quadrado é igual ao número, ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25. 16 mais 9 vai dar o quê? 25. Então, acaba o quê? Coincidindo e a igualdade, ela é verdadeira. Então, agora a gente vai para o triângulo DEF. DEF. DE. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ali a gente tem que são 8 unidades. Então, aqui o DE, ele vai ter 8 unidades. Ué, era 4, virou 8. É isso que eu falo que é proporção. É aumentar um lado ou reduzir de acordo com o número. E nesse caso ali, ó, nós aumentamos o lado em 2 vezes o valor do lado anterior. Aí agora vamos para o EF. Então, se era 4, virou 8, então o EF vai ter que ser 6. Porque já vai ser o dobro. Então, aqui, ó, já vai ter que ser 6. E aí a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nós temos que o lado EF mede 6 unidades. Agora, vamos medir o lado DF. E aí, nós vamos usar essa relação. Era 4, virou 8. Era 3, virou 6. Então, 5 vai ter que virar o quê? 10. Porque ele vai ter que ser 2 vezes o valor. Tanto é que se eu pegar 10 ao quadrado, dá 100. 10 ao quadrado dá 100. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 104 mais 36 vai dar o quê? 100. 100 igual a 100, igualdade verdadeira. O GH agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que ele ficou o quê? 3 vezes maior. Então, o GH, ele já vai ter o quê? 12 unidades. Então, vocês vão pegar o livro de vocês aí também na página 307 e já vão respondendo e completando junto comigo, tá bom? Agora, o HI. O HI a gente vai ver. Era 3, virou 6, então ele triplica, porque era 4, virou 8, de 4 virou 12. Então, a medida de um para o outro foi o triplo, e de um para o outro, do primeiro para o segundo foi o dobro, e do primeiro para o terceiro foi o triplo. Então, quer dizer que o HI é o triplo do primeiro. E o triplo de 3 vai ser o quê? Vai ser o quê? Quanto que é 3 vezes 3 mesmo? 3 vezes 3. 9. É 9, 9. Não cai em tentação de falar que é o quê? 6, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui, ó, a gente vai ter a medida de 9. Até o matematicamente, né? Quando fala que é 4 ao quadrado, não caia em tentação de fazer 4 vezes 2, porque senão é hippie na sua nota. Outro erro também que aparece por aí, de vez em quando, né? 3 vezes 3, 6. Não, pelo amor de Deus. Não, não. 3 vezes 3 vai dar o quê? Dá 9. Então, aqui a gente falando que é o triplo. Então, na primeira deu 12 unidades. Na segunda já vai dar 9. Se a gente contar também que dá 9 quadradinhos. Então, quer dizer que o GI vai ter que ser o triplo da medida do primeiro. Que no caso, 3 vezes 5 vai dar o quê? 15. Então, vocês podem também fazer essa experiência em casa, pegando uma régua, aí desenha um triângulo com lado 12, outro lado 9. E aí vocês vão ver que o terceiro lado vai ser igual a 15. Então, aqui, ó, vai dar 15 unidades. E aí a gente precisa provar mesmo. 15 ao quadrado dá 225. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 81, 225, que é o 15 ao quadrado. Então, a relação está o quê? Válida. Então, era isso daí. Então, aqui foi só um menu degustativo, menu matemático, né? Só para degustar um pouquinho, porque eu estou mandando um direct aí para vocês aí, ó. Segura o aviãozinho aí, ó. Titio Airlines aí, ó, diretamente com exercícios. Então, aqui eu só comecei os exercícios, foi só um aperitivo, né, para começar. E aí vocês vão terminar os exercícios que estão falando sobre razão de semelhança. Vocês vão pegar aí agora, né, vão completar os exercícios da página 307 e 308 sobre essas medidas, onde vocês vão precisar montar razões, que são frações, mas o que são frações? São razões. Então, vocês vão montar razões e frações, e depois vocês vão completar aí. É a página 307 e 308 do caderno 2. Além disso, lá no final da página 308, ele vem com a ideia agora de semelhança entre 3 triângulos aqui, ó. E aí, como a gente já estava trabalhando antes, 3 triângulos, e aí a gente vai fazendo 1 com 2, ou 1 com 3, ou 2 com 3, né? A gente pode já relacionar os 3 de uma só vez. Então, olha o que ele deu aí na questão 1. Então, vocês vão acompanhando e vocês vão resolver esse exercício junto comigo. Então, open the book, page
né? 308. Então, vocês vão abrir o livro aí na página 308. Estou pegando o lápis, né? Chaboso. Afinal de contas, matemática a gente só aprende praticando. Isso é um exercício muito comum e muito cobrado, principalmente em questões aí de raciocínio lógico, onde a gente tem 3 triângulos, já são semelhantes entre si, então a gente já afirma que os 3 ângulos internos são congruentes, só que os lados são o quê? Proporcionais. E aí ele já te dá a razão de semelhança entre 1 e 2. E depois ele dá a razão de semelhança entre 1 e 3. E aí ele quer saber a relação de semelhança entre 2 e 3. Então, como eu estou fazendo a semelhança entre eles e eles são semelhantes entre si, tem como descobrir o outro. Então, olha o que ele falou. Que a razão de semelhança entre T1 e T2 é 3/4. Então, o que ele obteve aqui? Então, vamos montar aqui uma fraçãozinha, né? Inserindo aqui um equation. Vamos inserir. Então, vou pegar aqui. O que ele fez, né, no primeiro? Pegando aqui, fraction. Pronto. Então, o que ele falou? Que a razão T1 sobre T2 é igual a 1/3. Ele falou que é igual a 1/3. T1 sobre T2 é igual a 1/3. E nós vamos montar também essa razão com o outro lá, ó, que T1 sobre T3, o T1 sobre T2 é 3/4. Olha eu olhando lá, falta tudo. Desculpe, ops. T1 sobre T2 é 3/4. T1 sobre T2 3/4 e T1 sobre T3 é igual a 1/3. Então, o que foi feito ali? Ele relacionou 1 com 2, 1 com 3. Então, aqui, como eles são semelhantes entre si, essas razões também são semelhantes entre si. E aí a gente observa que sempre tem um mesmo triângulo sendo comparado. O primeiro foi comparado com o segundo e o primeiro foi comparado com o terceiro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai comparar essas duas razões. Então, nós vamos comparar as duas razões. Então, para encontrar a razão T2 e T3, devemos, né, comparar, né? Então, aqui, para encontrar essa razão T2 sobre T3, e como a gente tem o mesmo parâmetro, que é o T1, que é o triângulo 1, então nós vamos comparar essas razões, porque são semelhantes entre si. Então, se um é semelhante com 2 e um é semelhante com 3, então 2 vai ser semelhante com 3. Por isso que a gente consegue fazer o quê? Essa razão aí. Até porque ele já tinha falado lá, ó, em cima. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então vamos lá, comparar essas razões. Então olha o que a gente vai ter que fazer. Montar uma fração de fração. Ou seja, uma divisão de fração. Então no numerador, o que a gente vai ter? A primeira razão. Então eu já vou inserir aqui. Então, inserindo fractions, inserindo a fração. Então ali eu vou ter que T1 sobre T2. Essa era a primeira, né? Deixa eu só ficar maior. Pronto, aqui fica centralizado. Então a gente vai ter que T1 sobre T2 vai ser semelhante, né? Proporcional a T1 sobre T3. Vai ser proporcional a T1 sobre T3. E aí a gente vai ter aqui o caso de uma fração sobre outra fração, que é uma divisão de fração. Então nós vamos ter então ali, ó,
Na primeira e na segunda. Então, no numerador, a gente vai ter 3/4. E no denominador, a gente já vai ter 1/3. Né? Pronto. Aí ficou, então, uma fração sobre outra fração. E ali no primeiro caso, então, o que vai ter? Que T1 dividido. Então, a gente vai montar aqui. O que a gente vai ter? Que T1 dividido T1 sobre T2 dividido por T1 sobre T3 vai ter que ser igual a 3/4 dividido por 1/3. Então, eu só organizei aquelas duas frações ali em forma de divisão. Porque toda fração ela representa uma divisão. Então, daqui, ó, a gente vai ter lá, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, daqui a gente vai tirar, então, o que a gente vai ter, né? Copiando aqui, que T1 sobre T2 vezes T3 sobre T1, que eu vou ter que inverter. Aí vai ficar T3 sobre T1. E aí vai ficar 3/4 dividido. Aí a gente transforma para multiplicação, porque é o inverso, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 3 sobre 1. 3 sobre 1. Que aí você vai lá e inverte. Certinho? Pronto. Aí agora é só ver. O T1 com T1 corta. Então a gente vai cortar o T1 com T1. E aí o que vai sobrar? T3 sobre T2. Então, desse lado aqui, ó, T1 com T1 corta, porque cancela. Aí vai só sobrar o quê? T3 sobre T2. Que aí vai ser igual a 3 vezes 3 vai dar 9. E 4 vezes 1, 4. Aí 3 vezes 3 vai dar 9. E 4 vezes 1 dá 4. Aqui nós encontramos a relação de semelhança entre o triângulo 3 e o 2. Então, aqui, a razão de semelhança entre o T3 e o T2 é de 9/4. Só que o exercício, ele pede a razão de semelhança entre o T2 e o T3, que é o inverso. E assim, a relação entre T2 e T3 será o inverso da anterior. Ou seja, 4/9. Pronto. Então, se quisesse também ter feito a razão T1 sobre T3 sobre T1 sobre T2, já daria a resposta direta. Mas como não deu, a gente pode também procurar o quê? O inverso, né? Porque é só fazer o inverso dos números, porque toda fração tem um inverso, né? Ou qualquer número, né? Qualquer número tem o seu inverso. Então, por isso que a gente pode fazer essa relação aqui. Então, vocês vão completar aí no caderno de vocês que a razão de semelhança entre o 2 e o 3 vai ser de 4/9. E aí a gente vem e completa aqui. Se o maior lado do triângulo T2 mede 8 centímetros, qual que é a medida do maior lado do T3? Então a gente já sabe, né? Que T3 sobre T2, vamos só inverter ali. Então a gente já obteve, né? Que T2 sobre T3 é igual a 4/9. É igual a 4/9.
nonos. E aí ele fala que o maior lado do triângulo 2 é 8, então a gente substitui ali. Vamos aproveitar essa daqui. Então, o 8, o maior lado, 8, vai estar na razão para 4. E o 3, que eu não sei, já vai estar para a razão de quanto? De 9. Então, a gente vem aqui e multiplica o quê? Cruzado. Então, 4 vezes T3, 4 vezes T3, vai ser igual a 9 vezes 8. Ou seja, 4 vezes T3 vai ser igual a 72. Ou seja, T3 vai ser igual a 72 dividido por 4. Então, T3, maior lado, lá do triângulo 3, já vai ter que ter uma medida de 18. É porque 1 era 8, aí foi para 4, então era o dobro, né? Então tem que ser o quê? 18 nessa relação aí. Então, ó, nós concluímos aí mais uma resolução sobre semelhança de triângulos. E nessa questão aqui, a gente está falando sobre razão de semelhança. Então, quando tem 3 e te dá a relação de 2, você consegue descobrir a relação com o outro que está faltando ali. Então, sendo 3 e já tem razão de 2, você consegue determinar a razão do terceiro. É só pegar uma fração e colocar sobre outra. E uma fração sobre outra sempre é uma divisão. E divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eram os exercícios que a gente tinha ainda para comentar. Então, vocês vão concluir aí até essa página 308. Na página 307 e 308, vocês vão completar com essas informações da tabela que a gente começou. Então, vocês vão terminar. No final da 308, é esse exercício aí que vocês vão completar aí no caderno de vocês. E, para acabar a aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre casos de semelhança. Aqui não tem a moça loira do SBT com casos de família. O que eu vou estar falando para vocês é sobre casos de semelhança. Porque, às vezes, os exercícios, eles aparecem com informações incompletas. E aí a garantia de ser semelhante ou não, ela não precisa vir com todas as informações. Basta ter algumas informações que a gente já vai conseguir falar se a medida é ou não congruente ou se é proporcional. E aí o primeiro caso que a gente vai estar trabalhando de semelhança é o de ângulo-ângulo. Então, quando aparecer o caso AA, que a gente chama. Então, ali a gente tem um triângulo BCA e a gente vai ter lá no outro o triângulo EFD. Observe que eu estou falando na mesma posição de letra. No B é um risco, no C, 2. No E, um risco, no F, 2 riscos. Então, aqueles ângulos são congruentes. Quantos ângulos tem ali? 2 de cada lado. 2. Qual que é o critério que eu estou usando? É o ângulo-ângulo, ou seja, vão aparecer 2 ângulos de um com 2 do outro. E esses 2 vão ser o quê? Congruentes. Então, quando o triângulo é semelhante ao outro, e temos 2 ângulos congruentes, um com o outro, o terceiro ângulo também será. Então, quer dizer que o ângulo A e o ângulo B vão ter medidas iguais. Por que isso acontece? Porque se eu somar B com C, vai dar uma determinada medida que é a mesma de E com F. E quando eu tiro de 180, também vai dar o mesmo valor, porque a soma interna do triângulo dá 180. Então, em A tem que ter o mesmo valor do que tem em D. Então, se 2 ângulos já apresentam medidas iguais, o terceiro também já o quê? Será. E aí a gente consegue ver ali que ABC, que é o ângulo, e o é congruente com o triângulo, com o ângulo DEF. O ângulo ACD é congruente com o ângulo DFE. Logo, por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo, como a soma de B com C é a mesma soma de E com F, o que falta para A e o que falta para B tem que ser o mesmo valor, porque a soma tem que dar 180. Logo, o ângulo BAC vai ser congruente do ângulo EDF. E aí o que acontece? Ali a gente já tem o quê? Que os ângulos são congruentes. Logo, os lados também vão ser o quê? Proporcionais.
que você vai conseguir montar uma razão de um lado com o outro, independente da medida. Logo, a gente consegue afirmar, então, pelo critério AAA, que o triângulo BCA, então, pelo critério, porque a gente já descobriu que os ângulos são congruentes, e, por consequência, os lados já vão ser proporcionais. Então, pelo critério AA, temos que o triângulo BCA é semelhante ao triângulo DEF. Só acompanhar as letras. Não, EF, desculpa. Ops, EF. Pronto. Então, porque o terceiro ângulo vai ser congruente, então os lados já vão ser proporcionais. Porque a gente vai até escrever aqui, porque a gente vai ter ângulos congruentes, ângulos correspondentes, né? E lados proporcionais. Independente da medida, a gente vai conseguir montar o quê? Frações. Pronto. Até porque a gente está falando de mesma abertura, né? Então a proporção, ela vai ter que ser mantida, né? Porque a proporção dos lados ela não é preservada quando a gente muda a abertura. Por isso que a gente acaba falando que é semelhante, porque os ângulos são congruentes. Então a abertura é a mesma, então a gente mantém essa proporção. Combinado? Então a gente encerra aqui um caso de família? Não, é caso de semelhança. É o caso A, beleza? E aí a gente vai se ver na próxima aula com outros casos de semelhanças de triângulo. Então, segura e o dever com vocês. Um grande abraço!